cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra do Senhor. Que nosso Deus vai falar conosco. Vamos ler Vamos ver o que Deus vai preparar aqui para nós. Vamos ver. Vamos ler em Jeremias 18. E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou, sendo a sua mão. Então tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem a seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou a casa de Israel? Eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão da casa de Israel. No momento em que falava contra a nação, contra o reino, de arrancar, para derrubar, para destruir. E tal nação contra a qual falava converter-se da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que passava a fazer. No momento em que falar de a nação, o reino, para edificar e para plantar. Fazer o mal diante dos meus olhos, não dão ouvido à minha voz. Então me arrependerei, bem que tinha falado que faria. Ora, pois agora os homens já, Judas e moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjado mal contra os projetos. Amém? Vamos ler só até aí. O Senhor disse, na palavra dele, que desce à casa do oleiro e lá farei eu ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra com as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou. Então Jesus está falando aqui, que ele estava fazendo um vaso de barro, e quebrou esse vaso na sua mão. Então tornou a dizer que o vaso, conforme percebeu os seus olhos. Então Deus falou, que esse vaso que quebrou não estava bom, não estava preparado ainda, diante dos olhos do Senhor. Aí, esse vaso foi feito novamente. E aí o Senhor, o Senhor nos fez esse vaso, e esse vaso estava diante dos olhos do Senhor, muito agradável ao Senhor Jesus. Até aí a palavra do Senhor está dizendo que quando aquele vaso se quebrar, é porque não está pronto diante dos olhos do Senhor. Aí fazer novamente, quer dizer que a pessoa não está preparada ainda para servir ao Senhor, subir no altar, falar das coisas boas do Senhor. Então, outro vaso novamente se fará diante do Senhor, para que o Senhor venha se agradar do vaso que o Senhor está esperando. Esse vaso precioso, preparado, esse vaso maravilhoso.
Amém, irmãos? Amém?